Olá, meus amores, crianças amadas, bom dia. Hoje, sábado, 7/11/2020. Hoje é dia da nossa reposição e hoje é a nossa aula de português. E hoje, na nossa aula de português, nós vamos revisar os verbos e também os tempos verbais. Tá certo, crianças? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos revisar os verbos e os tempos verbais. E também as terminações. Primeira terminação terminada em A, E e I. Nós vamos fazer uma revisão. Verbo é uma palavra que indica acontecimento representado no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. Os verbos, eles também flexionam em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos, elas se desenvolvem-se em torno de um verbo, crianças. Tá certo? Então, não é só uma revisão. Verbos. Exemplos de verbos que indicam uma ação. Tem o verbo fazer, né? Mandar, construir, comprar e estudar. Esses verbos, meus amores, estão indicando uma ação. Então, esses verbos estão indicando uma ação. Que os verbos, eles são fenômenos da natureza, ação ou estado que o sujeito se encontra, tá certo? Exemplos de verbos que indicam estado. Tem o verbo ser, ficar, continuar, estudar e permanecer. Esses verbos estão indicando um estado, crianças. Aqui são exemplos de verbos que indicam estado, meus amores. Ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Esses são exemplos de verbos que indicam estado. Exemplos de verbos que indicam uma ocorrência: acontecer, suceder, passar, correr e decorrer. Ocorrer e decorrer. Aqui esses verbos são exemplos de verbos que indicam uma ocorrência: acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Nós vamos ver também outros exemplos de verbos. Exemplos de verbos que indicam um fenômeno da natureza. Quais são esses fenômenos da natureza? Chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Todos esses verbos indicam o quê? Fenômeno da natureza. Por que esses verbos indicam fenômenos da natureza? Porque anoitecer, né? Chover são exemplos de verbos, fenômenos da natureza. Exemplos de verbos que indicam um desejo: aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. São exemplos de verbos que indicam desejo, né? Os verbos, os tempos verbais, são 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Vejamos o presente. O presente é o que está acontecendo agora. Tem relação com o fato ou ação que ocorreu no momento em que se fala. Por exemplo, a professora está muito bonita. Então, é algo que está acontecendo agora, no presente. Pretérito tem relação com o fato ou ação que ocorreu anterior na fala. Exemplo, a professora estava muito bonita. Então, o pretérito é o passado, é o que já aconteceu. E o futuro tem relação com o fato ou ação que irá ocorrer posterior à fala. Exemplo, a professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Então, é o que irá acontecer. Então, os verbos são 3 tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Presente, o que está acontecendo agora. Pretérito é o passado e futuro é o que vai vir pela frente, né? O que irá acontecer. Passado é o que já passou e futuro é o que irá acontecer. Os verbos são formados por um radical,
mais uma terminação. As terminações são diferentes, conforme as flexões em número, pessoa, modo e tempo verbal. Encontra-se definidas 3 estruturas de conjugação. Primeira conjugação para os verbos terminados em A. A primeira conjugação, os verbos é terminado em A. Segunda conjugação, né? Para os verbos terminados em quê? Em er, né? A segunda conjugação para os verbos terminados em er. Terceira conjugação para os verbos terminados em ir. Aprenderam, criança? Primeira conjugação, os verbos terminados em a. Segunda conjugação, os verbos são terminados em er. Terceira conjugação, os verbos são terminados em ir. Tudo certo, né, meus amores? Deu pra identificar as terminações dos verbos, né? Primeira terminação, a. Segunda terminação é terminado em é. E terceira em ir. Exemplos de verbos regulares da primeira conjugação: amar, falar, chamar, estudar, achar e cantar. Todas essas terminações é terminado em a porque está na primeira conjugação, crianças. Exemplos de verbos regulares da segunda conjugação: comer, viver, aprender, correr, debater e beber. Todos esses verbos estão terminados em é, porque dá a segunda conjugação. Exemplos de verbos regulares da terceira conjugação, que é terminado em ir: partir, dividir, desistir, cumprir, assistir e adquirir. Todos esses verbos é terminado em ir, porque é da terceira conjugação, crianças. Beijos, meus amores. A atividade está lá na plataforma, tá certo, crianças? Beijos. Até segunda-feira. Um ótimo feriado, né? Revise os conteúdos para na segunda-feira nós realizar o simulado de português e redação.